Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar. Evangelista Cleidson falando. Quero trazer aí uma série de mensagens para edificar a sua vida, para te orientar, me abençoar e abençoar a sua vida também. E se essas palavras, à medida dos dias que forem passando, eu vim postando, se abençoar a tua vida, compartilhe com as pessoas. Há pessoas que precisam ouvir a palavra. Há pessoas que precisam do norte, e esse norte, essa bússola é Cristo, mas a palavra correta e verdadeira. Porque a palavra, Deus só se compromete com a palavra dele, não se compromete com a palavra de homem algum, certo? Então é a palavra dele. Então, se ele falou, está dito. O que precisamos é entender não o que eu acho, o que eu penso, mas o que a Bíblia Sagrada diz. Ungida e preparada pelo Espírito Santo. Então Deus levantou ministérios para isso. E graças a Deus por isso. Mas há muitas pessoas tradicionais, glória a Deus pelos dons, é maravilhoso sentir a graça de Deus. Só que sem uma palavra verdadeira e real, as pessoas vão entrar ano e sair ano e a vida não vai mudar. Porque Gênesis capítulo 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Ele se movia, mas não criava nada. Continuava um caos, continuava a treva sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, a Bíblia Sagrada é clara, Gênesis capítulo 1, leia lá na sua Bíblia Sagrada, se estiver em casa, leia e você vai ver. Existe lá algumas questões ali que eu não quero entrar agora para não ficar muito longo o vídeo, mas eu quero dizer que o Espírito de Deus se movia ali, mas não acontecia nada. Só aconteceu quando disse Deus, haja luz, então houve luz. Quando a palavra, o verbo foi lançado, então ao Espírito de Deus as coisas começaram a criar. Então há muitas pessoas que gostam do movimento de Deus e é maravilhoso, glória a Deus por isso, mas não vai mudar sem a palavra real e verdadeira. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas o que a palavra de Deus diz. Isso é o que faz a diferença. Deus nos fez um ser inteligente. Deus quer que nós pensamos. Tu sabia disso? Nós temos que entender isso. Deus quer que nós pensamos. Deus requer isso de nós, que nós pensamos, analisamos e continuamos. Está escrito isso na Bíblia Sagrada? Vamos à palavra de Deus? Diz assim, leia aí comigo, aí, leia na sua casa o que está escrito em Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25, nós vamos ver Jesus falando sobre ser discípulo dele, negar a si mesmo, a lealdade, o amor a Deus tem que estar acima, inclusive, das pessoas que tu tem vínculo familiar, inclusive a família, para que tu possa então ser discípulo de Jesus Cristo. Mas a continuação aqui, que não é essa parte que minha tela hoje, mas uma parte importante também, é onde vamos meditar, que é o versículo 28 do capítulo 14 de Lucas, que diz assim, ó, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho, se com 10.000 pode sair o encontro que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Aí ele completa dizendo assim, assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, Cristo está falando sobre a questão de ser discípulo. Não ser religioso, questão de cerimônia, rituais, isso não muda nada. Nós temos que entender que existe a igreja de Cristo. E essa igreja ela está antes do prédio. O prédio é apenas um lugar em que se reúnem os irmãos e ministérios. Mas nós temos que entender que ser discípulo de Cristo está além das tradições, está além das regras que os homens impõem para que possam se achar melhor um que as outras. Não quer dizer que por ter muitas congregações significa que o reino de Deus está se expandindo. E essa palavra aqui que nós lemos, ela é interessante. Diz assim, qual é aquele que vai edificar uma torre e não se assenta primeiro os gastos, para ver se vai ter condições para acabar essa torre, essa construção. Ou o rei que vai tomar conselho antes de ir à guerra, se pode ir com 10.000 contra 20.000, ou mandar embaixadores de paz. Jesus está nos mostrando a questão de nós pensarmos, assim como aqui ele falou o texto sobre ser discípulo, ele está nos ensinando que nós temos que parar e analisar e pensar. Isso em tudo na nossa vida. Por exemplo, quero usar um exemplo aqui básico, por exemplo, se você está precisando de emprego, está atrás de emprego, está desempregado,
e tu começa a largar currículo. Tu entra no site, tu te cadastra, tu lança o teu currículo todo dia, toda semana, e não está havendo resultado. Para e pensa, eu tô mandando currículos, eu estou fazendo cadastro online, não está dando certo. Aí a pessoa tem que parar, analisar, refletir, pensar. Tu já orou, tu tem orado, tu tem jejuado, buscado a palavra de Deus como orientação da sua vida, mas as portas não têm se aberto. Ora, clama a Deus, sim, mas se tu está vendo que nessa parte, na questão online, não está te abrindo portas, então vai na empresa física, vai nela fisicamente e larga um currículo lá na portaria. Tem muitas empresas que aceitam currículos na portaria, tu vai lá e entrega. Entrega como, Clésio? Entrega uma vez por semana. Não chamaram 2 vezes por semana. Clésio, acabou a passagem, vai a pé. Mas tu tem que ter essa convicção. Antes de tu fazer isso, tu para e analisa e pensa. Não simplesmente larga currículo nas empresas, mas tu tem que parar, pensar e ver qual é a tua área, o que tu quer, qual é a área que tu trabalha, a experiência que tu tem, a área que Deus te direcionou para isso, a experiência que tu tem, o que tu vai fazer? Tu vai olhar as empresas, tu vai ver aí um número X de empresas e tu vai estudar a história dela. Tu vai ver como é que é a história dela, porque ninguém chega sem ter uma história antes. Nós estamos aqui porque existe uma história por trás de nós. Analisar, tu vai pensar, tu vai ver o que a empresa preza, como é que é o processo, como é que ela foi criada, qual é a origem dela. Tu tem que ter um conhecimento daquela empresa. Não basta somente tu largar um currículo. Então tu tem que estar pronto, tu tem que pensar, tu tem que estudar, tu tem que ter conhecimento para isso. Ok? Então, e Deus vai honrar. Existe uma palavra muito religiosa, nosso meio, enfim, tem várias palavras religiosas, mas há pessoas que dizem assim, não, para ter vitória tem que ter luta. Quem foi que disse? Claro que temos que lutar, mas a Bíblia diz que a luta não é contra a carne e o sangue. Isso aí já é uma outra questão, que nós temos que, vamos mais adiante, se Deus permitir, nós estudarmos e falarmos sobre isso, mas as pessoas acham que para ter vitória tem que ter luta. Pelo contrário, se para mim ter vitória tem que ter luta, é sinal que o sacrifício de Cristo não valeu de nada. A ressurreição para nada me adiantou. Simplesmente é uma história, um fato que aconteceu e acabou por isso mesmo. Porque se eu preciso lutar para vencer, o que significa? O que eu faço com as Escrituras? Que Cristo se fez pobre para que nós enriquecêssemos. Ele se fez maldição para que a bênção chegasse até nós. A vitória está completa em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores. Então, se tu está desempregado, tu sabe que tu vai ser empregado, porque tu acredita em Cristo, na palavra. Ele já te deu, ele já te alcançou a graça e a condição de vencer. Mas faça isso, mude a estratégia. Se a estratégia que você está usando não está dando certo, mude a estratégia. Mas sempre orientado pela palavra de Deus, mas pensa, analisa, Deus te fez um ser inteligente. Calcula se tu consegue construir, se tu consegue chegar até o final. Calcula, olha o que a palavra está me dizendo aqui. Está me dizendo que eu tenho que parar, analisar e calcular os gastos. Então, Deus nos fez um ser inteligente. Então, pare, reflita e pense na sua vida hoje. O que está a sua vida hoje? O que tu quer para daqui a 1 ano, daqui a 5 anos? Para isso mudar, é necessário nós mudarmos a nossa mentalidade. Porque há muitos que estão em Cristo, vieram para Cristo, mas a mentalidade não mudou. E se a mentalidade não mudou, nós temos um desafio a sermos transformados, porque a nossa mente precisa mudar. Deus abençoe, eu espero que essa palavra possa ter edificado a sua vida. E se isso edificou, quero que você compartilhe com as pessoas. Pare e pense. Deus quer que você faça isso. Deus abençoe.